começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai conversar com ele que é jornalista, publicitário, mestre em artes e história e também tem doutorado em agribusiness pela Harvard. Falar com ele hoje, José Luiz Tejon. Tejon, obrigado por participar do nosso AcriCast e hoje é um episódio especial, né? Em meio ao Pecuária em Pauta, o senhor participando com a gente aqui. Prazer meu, Pecuária em Pauta aí com a turma dos jornalistas, né? Comunicadores. E nós precisamos muito de aperfeiçoamento em todo o processo de comunicação do agronegócio. E começando falando então de comunicação, o senhor falou na sua palestra que teve como tema comunicação é a sinfonia humana da evolução e a manipulação é a cacofonia desumana da falsa informação. Como que o senhor está analisando a comunicação hoje em dia, nos dias de hoje, como que está a comunicação? Bom, precisamos muito dessa comunicação sinfonia e não a manipulação, que é a cacofonia, que é quando se reúnem uma série de partes espalhadas e você reúne essas partes como você quer. E aquilo não é a verdade, aquilo, na verdade, é uma forma de contar mentiras com parcelas de verdades reunidas num conjunto comunicacional. Então, eu te diria que a comunicação é um sentido evolutivo, humano, educativo. Toda comunicação precisa ter como alvo a evolução, agregar algum conhecimento novo para um ser humano e não simplesmente repetir a ele aquilo que ele já sabe ou já espera, não é? Porque sempre, em qualquer coisa, e no campo da pecuária, no campo da carne, da proteína, o conhecimento não para, a ciência evolui a cada instante, a cada momento. Então, sempre é necessário haver um sentido de educação evolutiva. E com relação ao consumidor, ao cidadão que está lá na ponta sendo o nosso cliente, é fundamental que ele receba lá informações cada vez mais corretas, éticas, de toda a originação dessa proteína maravilhosa que é a carne bovina, e que significa saúde, significa meio ambiente, uma série de coisas espetaculares, como a gente consegue ver aqui quando vem no Mato Grosso e quando conversamos com um pantaneiro aqui no nosso evento. É uma aula, né? O meu amigo João Caíva, que aula fantástica que ele dá de conhecimentos humanos maravilhosos. Então, isso tudo precisa ser traduzido em comunicação para toda a cadeia produtiva do sistema da carne e, principalmente, chegar aos consumidores, aos clientes, porque eles é que cada vez mais vão estar decidindo, definindo nossas vidas, né? E quando a gente fala em comunicação, a evolução da comunicação, a gente não pode deixar de lado a questão do conhecimento. Precisa ter uma evolução no conhecimento para ter uma evolução na comunicação. E ultimamente, como que o senhor analisa? A gente passa por tantos momentos diferentes onde o conhecimento está sendo deixado cada vez mais de lado. Isso está afetando a comunicação também, né? Isso é muito sério. Quem comunica é responsável. Um jornalista, ele intermedia os conhecimentos. Num mundo muito polarizado, num mundo onde tem muita contradição, muita desconfiança, falta de confiança, a missão de um comunicador sério, de um jornalista, de um publicitário, enfim, de uma pessoa envolvida na comunicação é de reunir fontes críveis e checar as informações antes de disseminá-las. Isto obriga ao comunicador um esforço. Eu preciso estudar mais, eu preciso falar com mais gente, eu preciso ter mais fontes. Alguém me dá uma informação, eu tenho que checar, eu tenho que ter pessoas que vão aprimorar aquela informação, vão até, olha, não é bem isso, tem que avaliar um outro ângulo. Então, é um esforço que um comunicador tem que ter hoje, de espetacular responsabilidade. E quando entram, inclusive, as redes sociais, as mídias sociais, onde ali acaba havendo uma proliferação de qualquer ideia, de qualquer coisa, e muitas sem fundamento, inclusive, a maioria, aliás, das redes sociais, acabam reverberando
o que no passado era aquela conversa do bairro, né? Aquela conversa ali da nossa comunidade, e que ficava por ali. Tem um alcance maior hoje, né? A maledicência, aquela coisa toda, tem um alcance brutal. Hoje, você, em qualquer canto do planeta, você está sendo atingido pela rede. E entram aí os veículos de comunicação que passam a ter uma missão espetacular, porque algo que sai nas mídias sociais e que é avalizada por um veículo de comunicação com reputação, com história, você dá aquilo ali uma maior, um aval de verdade. Então, o jornalista ele tem que ter uma consciência muito grande do seu papel. Não é simplesmente alguém que faz um trabalho de levar e trazer. Ele não é um leva e traz. Ele é um filtro, ele é um intermediário e ele precisa ter mais fontes para tornar o seu texto, a sua voz, o seu vídeo crível, e isso obriga a ele trabalhar muito. É um formador de opinião também, né? Ele termina sendo, porque ao momento em que ele é um decodificador de coisas, ele está ali vinculado a um grupo humano que o acompanha. E ele pode ter uma visão ética disso. O meu grupo humano, eu estou a serviço da evolução dessas pessoas. Ou eu vou ficar repetindo o que eles querem ouvir. E o que eles querem ouvir é o caminho, é o certo, é a evolução. Então, nosso tema aqui nesse nosso encontro em pauta aqui na Acrimate foi muito esse, o despertar uma autocrítica no jornalista, no comunicador. Você não é um joguete leva e traz. Você tem uma responsabilidade como tem um médico, como tem um cirurgião, como tem um bom produtor, de fazer espetacularmente bem feito com todas as exigências científicas. Você tem esse dever também. Portanto, não basta ficar ouvindo João, José, Maria e Antônia. Você precisa, no caso do agronegócio, que é científico, é tecnológico, é nutrição, é genética, é desperdício, é fome, é saúde. Este agronegócio exige uma vontade muito grande do comunicador de ampliar consideravelmente os seus conhecimentos científicos, técnicos e ter fontes. Fontes para ele checar tudo antes de se meter a dar ali a sua opinião, porque se ele fizer errado, no tempo ele vai ser punido. Porque o tempo pega, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não vai durar muito, porque vai ter o julgamento terrível do tempo. E hoje em dia, esse tempo, ele não é mais como antigamente, o tempo é muito veloz. Então, o que nós conversamos muito aqui com o pessoal hoje foi a consciência da importância da comunicação e que ela não é manipulação. Quando a gente fala do agro, não somente o conhecimento, que é muito importante, mas eu acho que o maior vilão é a desinformação, né? E o senhor fala na palestra sobre distorcer. No agro é muito pior, né? E isso acontece com grande frequência. É muito pior porque causa um grande mal. Causa um mal às pessoas. Quando tem uma distorção, em que não é bem colocado um assunto envolvendo a segurança alimentar, ou a segurança energética, ou os aspectos ambientais, talvez seja um dos maiores males do mundo hoje. Aliás, um estudo feito pela ONU outro dia, falando dos 3 maiores males, riscos que tem hoje no mundo: mudança climática, fake news, que é a informação má ou a desinformação, e isso tudo gerando uma terceira, que é a polarização. Guerra de palavras, guerra de narrativas, e que deixa os seres humanos loucos. Tira o foco do que tem que ser feito e você fica numa briga de rua, né, de bullying e de falar mal um do outro. Então, esta consciência com relação ao agronegócio é muito grande, porque agronegócio é ciência. É uma coisa que nasce nos fundamentos científicos e chega até o conhecimento nutricional e da saúde do consumidor final.
Então, este processo inteiro te obriga a um raciocínio técnico. Você tem que buscar conhecimentos técnicos ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a ciência, da genética, dos insumos, dos manejos, de como você hoje faz uma agricultura de precisão, uma pecuária de precisão ambiental, integração lavoura-pecuária, como é que os solos são trabalhados nisso, como é que a água, como é que tudo isso é trabalhado e como é que a agroindústria processadora, que é onde entra a agregação de valor, é onde chega lá na ponta do consumidor, é as marcas. Como é que as marcas empresariais estão se relacionando também com isto, até os supermercados, e até os restaurantes, e até lá os nutricionistas. Então, essa visão sistêmica é fundamental. Então, não cabe a um comunicador pegar um elo da cadeia produtiva e responsabilizá-lo por todos os elos da cadeia produtiva. Então, quando falamos meio ambiente, não é só produtoras e produtores, é todo um sistema de insumos, de sinal de satélite, de bancos, de máquinas, de conhecimentos nas universidades, nas escolas, passa pela aplicação disso da produtora e do produtor rural, cooperativas, área de revendas, consultorias, vai para o setor agregador de valor, que é o setor agroindustrial, frigoríficos, no caso aqui da bovinocultura, laticínios, no caso do leite, que tem uma importância gigantesca nisso, porque é ali onde existe o grande volume de dinheiro do agronegócio. O grande volume do dinheiro do agronegócio está no setor agroindustrial, comercial e de serviços. A produtora e o produtor rural não ficam com o volume desse sistema. No Brasil, na média, fica dentro da porteira de 20% a 30%, dependendo da cadeia produtiva. Ou seja, de 70% a 80% não está dentro da porteira, está nos setores que envolvem. Então, todos os setores que envolvem, eles fazem parte dessa visão do alimento, da energia, da saúde, do meio ambiente, da logística. Portanto, um grande recado que eu acho que a gente acabou dando aqui hoje foi esse: atenção, não cobrem da produtora e do produtor rural algo que não é dele, é de quem o antecede, ou é de quem vem depois dele. É toda uma cadeia complexa. Complexa, interligada. E o produtor, ele é a ponta, né? O produtor, ele é um elo que está entre a ciência e a tecnologia e a indústria e o comércio. E é ele que tem a atividade de maior risco quando você olha o sistema, porque é ele que está fazendo algo a céu aberto, é ele que está fazendo algo onde tem problemas de sanidade, de pragas, de doenças, de São Pedro, chuva, secas, guerras políticas no mundo, ele não põe preço na mercadoria, ele não põe preço nos insumos. É quem mais assume o risco, né? Ele tem um risco gigantesco. Então, ele é um elo fundamental da cadeia produtiva, porque ele é o originador dos produtos que depois são processados, distribuídos, e ele tem uma atividade que nos faz ver que é muito importante que ele tenha assim, sistemas de muito maior proteção, porque a atividade dele é de riscos brutais e tem um monte de fatores incontroláveis. E ele tem que aprender coisas a todo dia, é impressionante. A mudança da genética, a mudança dos sistemas de gestão, de digital, é uma carga de superação gigantesca de produtoras e produtores. Então, um olhar, quando falamos sistema de agronegócio, um olhar que deposite nas costas dos produtores e produtores todo o efeito de uma cadeia gigantesca, com impactos no PIB do país gigantescos, com perspectivas de crescimento econômico para o país imenso, temos que olhar obrigatoriamente o sistema inteiro e não colocar nas costas das produtoras e produtores rurais cargas que não lhes pertencem. E se a gente não tiver alerta para isso, a gente acaba achando que o preço subiu, culpa do produtor, pegou fogo, culpa do produtor, o arroz, aquela encrenca do arroz, o arroz
não vai ter culpa do produtor. Ou seja, vai faltar culpa do produtor. Caramba, é totalmente errado isso. Errado, isso faz mal, porque quando nós erramos uma análise dessa, nós deixamos de buscar o aperfeiçoamento que o sistema tem que ter. É um sistema que nunca é perfeito, mas ele tem que ser sempre alvo de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento exige que você não confunda o que é partes dessa corrente que tem que se aperfeiçoar versus botar a culpa num elo da corrente. Então, essa importância da comunicação é brutal e é gigantesca e ela será fundamental para o Brasil dar um grande salto de crescimento econômico nos próximos 20 anos. E o senhor trata como uma palavra-chave o agribusiness, né? Que é bem diferente da agropecuária, né? Então, talvez seria isso, porque envolve toda uma cadeia, uma complexidade de cadeias e que a responsabilidade não é só do produtor. Grande questão. E atenção, pessoal. Agribusiness é um conceito criado pelo Dr. Ray Goldberg na Universidade de Harvard, em 1955, em que ele falou: não existe mais agricultura sozinha, não existe pecuária sozinha, não existe fibra sozinha, que foram os 3 ângulos que ele pegou. Isso tudo está dentro de um complexo. O que antecede o agricultor: semente, fertilizantes, veterinária, irrigação, máquinas. O que vem depois do agricultor: armazenagem, transporte, frigoríficos, indústrias. O que vem depois da indústria: rede de fast food, restaurantes, supermercados, varejo. Então, isso é um complexo, ele disse. E ainda tem a logística no meio disso. Dentro disso, todo o aspecto da logística, do transporte, da armazenagem, etc. Então, ele falou: isso aqui é um complexo. Pegar um elo desse complexo e traduzi-lo como sendo o sinônimo do complexo inteiro, está errado. Então, essa palavra foi traduzida aqui no Brasil, participei dela, com o Ney Bittencourt de Araújo, que foi o grande líder, que era presidente da Grosseries, na época que eu trabalhava com ele. É o cara que estudou, é o cara que trouxe o conceito de agribusiness para o Brasil. Foi traduzido para agronegócio. E o que foi acontecendo com esse conceito? Ele foi virando muito sinônimo de agricultura, sinônimo de pecuária. Parece que quando você fala de agronegócio, você aponta o dedo e você vê o pecuarista, você vê o agricultor. E aí as coisas que seriam bonitas, tá bom, que legal, enaltece o agricultor, o pecuarista. Mas e os dramas todos que têm que ser resolvidos, que não conseguem ser resolvidos por ele? Acaba sendo transferido por ele. Transfere para ele também. Então, e aí vem desinformação, vem jogos de interesses, de polarizações, que acabam manipulando isso tudo, entrando em jogos que não nos interessam, jogos político-partidários, jogos de um contra o outro. Olha lá, aquele lá que não presta, olha. Isso vai gerando uma grande desinformação na sociedade, e aí vem o grande dano que isso causa. Você conseguiu, no Brasil, chegarmos em 50 anos, fundamentalmente, a um sistema de agribusiness, de agronegócio, antes, dentro, pós-porteiro, que representa, na minha análise, 35% do PIB. No estudo que o CPEA faz para a Exalc, eles chegam na casa de 25, 27, depende do momento. Na minha forma de ver, está muito mais para 35, porque tem muitas coisas que você não consegue contar. Eu não consigo extrair do setor industrial da construção o que é a agro. Eu não consigo extrair do setor automóvel, eu não consigo levantar. Quer dizer, conseguiria, mas teria que fazer um estudo detalhado. Então, como não consigo muitas coisas, o setor da moda, etc., então fica na mensuração que é possível fazer. Aí vai 23, 25, 27, depende. Na minha forma de viver, nós estamos muito mais para 35% do PIB. Se você tem 1/3 do PIB, que seja, do sistema do agronegócio, e eu tenho um produto interno bruto brasileiro que é pequeno, 2 trilhões e 200 bi de dólares,
É um produto interno bruto muito pequeno para o tamanho do Brasil. E se eu entender, eu tenho que crescer o Brasil para melhorar a qualidade de vida do povo, para diminuir a indignidade, para fazer com que haja mais desenvolvimento, mais educação, mais saúde, mais tudo de bom. Eu tenho que crescer o país. Então, o país tem 2,2 trilhões de produto interno bruto. Este país é para ter 4, 5. O Japão tem 4. A China tem 18 trilhões. Ou seja, nós somos 11% de uma China, que 50 anos atrás era menor que nós. Planejamento imenso. Então, eu tenho que ter um plano para o Brasil saltar de 2 trilhões de dólares de PIB para 4 ou para 5, em 12, 15 anos. Esse plano, para acontecer, obrigatoriamente eu tenho que envolver um planejamento estratégico do sistema todo do agronegócio. É pegar 20 cadeias produtivas, das frutas, do A do abacate ao Z do zebu, escolher 20 cadeias produtivas, onde eu tenho todo o talento, toda a competência, mercados internacionais, eu tenho tudo, em ciência, tecnologia, recursos humanos, produtores rurais, tenho condição de organizar a logística, tenho condição de ter fundos de investimentos para aplicar, tenho condições agroindustriais para agregar valor e procurar vender produtos com mais alto valor industrializado para o mundo. Pegar essas 20 áreas e um plano detalhado. Com esse plano, eu dobraria o tamanho do agronegócio hoje, que é na faixa de 500 a 600 bilhões de dólares, que não é muito quando você olha o mundo. Eu vou dobrar o agribusiness brasileiro porque eu tenho talento e condição de fazer. É o meu setor forte. Eu posso dobrar. Vou para 1 trilhão ou 1 trilhão e 200 bilhões de dólares o PIB do meu agronegócio. Dobro de tamanho. Ao fazer isso, eu multiplico o produto interno bruto do Brasil de 2 para 4. Porque tudo que está em volta do sistema do agribusiness vai se empoderar. Construção, automóvel, setor metalúrgico, setor de moda, tudo vai se empoderar a partir disso. É o que você vê numa cidade, aí em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O que tem de serviços em volta, de boutiques, é tudo aquilo criado em torno de um sistema de agribusiness, tá certo? Então, se você duplica o tamanho do agronegócio brasileiro, com antes, dentro e pós-porteiro, incluindo o setor industrial, comercial, de serviços e o produtor rural, eu dobro o produto interno bruto do Brasil. Ao dobrar o produto interno bruto do Brasil, eu aumento a qualidade de vida e tudo que significa o país. Então, o grande dano da não compreensão disso implica em uma ausência de um planejamento que possa efetivamente dobrar o país de tamanho. E se nós não dobrarmos o país de tamanho, no seu PIB, no seu produto interno bruto, nós não vamos ter condição de enfrentar desigualdade de renda, de pobreza, de miséria. E aí ficam conflitos que são utilizados por interesses de manipulação que jogam um lado da sociedade contra o outro contra o outro. Então a gente fica muito impossibilitado de um justo crescimento. E esse justo crescimento vai ser, inclusive, demandado pelos nossos clientes internacionais, porque eles vão exigir de nós cada vez mais tecnologia de ponta, cada vez mais comprometimentos ambientais, cada vez mais aspectos que nós precisamos evoluir. Precisamos dar condição a 4 milhões de pequenos proprietários rurais, temos que dar condições desse pessoal entrar no mercado, ter acesso à ciência, à tecnologia. Caso contrário, é gente que tem terra e morre de fome. E precisamos fazer com que os nossos outros 1,5 milhão, onde está aí o que significa hoje praticamente 80% de tudo que nós produzimos, que esse pessoal seja competitivo, continue sendo competitivo, e as relações, os contratos entre o setor da indústria, o setor da produção, o setor da ciência, eles têm que ser muito mais bem feitos. Não concordo com a ideia de deixar produtoras e produtores rurais por sua própria conta expostos. Por que na Europa protege? Por que nos Estados Unidos protege? Por que na China protege? Por que no Canadá protege? Por que na Nova Zelândia protege? Não é porque tá de bonzinho, é porque é uma atividade que exige, sim,
a justa proteção. Para ter essa justa proteção, tem que crescer o tamanho do negócio. Porque aí você vai ter condições financeiras, econômicas, para seguro, para desenvolvimentos de crédito, para suportes, inclusive, de assistência técnica, insumos adaptados cada vez mais às condições tropicais brasileiras. Portanto, a não compreensão do que é esse sistema é danosa. Danosa para o país na sua estratégia de médio e longo prazo. E acaba fazendo mal, que coloca um brasileiro contra o outro, falando do nome agro como se fosse um nome genérico, né? Que não consegue entender muito bem o que é e aí acabam cobrando. Eu vejo isso. Cobra do produtor rural aquilo que não é dele. Quando falamos de meio ambiente, quando você estuda os impactos ambientais das origens, por exemplo, das minas, do minério, até a ponta do consumo final, da cadeia de agribusiness, das minas de fertilizantes, tudo lá da origem, do adubo, da origem, até o porto. 70%, 80% do impacto ambiental não está no agricultor. Aí quando fala de coisa, é como se fosse o agricultor o único responsável. Então, isso tem que ser corrigido. Cabe às lideranças essa consciência e cabe, sem dúvida alguma, aos colegas aqui na área da comunicação, na área do jornalismo, terem precauções quando abordarem o assunto que envolve o sistema de agronegócio, de não perguntar para o produtor rural por que o preço da carne subiu. Vamos conversar com o sistema inteiro, né? E vamos entender os ciclos, né? E vamos entender por que, quando tudo estava lá na alta, não nos preparamos para a baixa, porque o ciclo é inevitável, e deixou por conta. Aí, quando chega na baixa, cresce o preço lá no consumidor final. Por quê? Isso se repete há anos. Há anos se repete. Então, agribusiness tem como fundamento, professor Ray Goldberg, um planejamento estratégico. E ele menciona no livro dele, escrito em 1955, ele escreve na última página do livro: nunca será perfeito esse sistema, porém, é fundamental que ele seja aperfeiçoado todos os dias. E está escrito no livro do professor Ray Goldberg, última página do livro. E precisamos de um plano de Estado. Se não tivermos um plano de Estado, as emergências vão surgir e, ao invés de ter um plano estratégico de Estado, teremos planos emergenciais que se repetirão e repetirão. Portanto, eu diria bem-vindos à necessidade de um planejamento estratégico e creio que a sociedade civil organizada, doravante, teria que se unir para termos a chance que esse planejamento possa ser mais realizado. Unir o comércio, a indústria, o serviço, produtores rurais, ao contrário de, em algumas cadeias produtivas, eles nem se conversarem. Quando a gente fala desse planejamento estratégico para poder dobrar o PIB, está envolvendo bastante cadeias, né? Então a gente não tem só a soja, o milho, a pecuária, tem os citros, tem trigo, enfim, temos várias cadeias envolvidas, fora a parte política, né? O senhor acha que esse planejamento ele vai ser palpável e daqui quanto tempo? Ou ele seria mais uma utopia, talvez? Isso aí ficaria em nossos corações. Sem um planejamento, a gente vai crescendo aos trancos e barrancos. O Brasil, com todo o problema dele, está entre as 10 economias do mundo. Ele é grande. Então, enquanto nós estamos aqui falando, tem gente que está fazendo o que a gente está falando. Mas a gente não tem isso articulado na forma de um projeto de país. Como não tem um projeto de país, cresce, mas cresce pouco. Cresce lento. Aí tem os ciclos de baixa, sofrem. Aí alguém vai depois. Ou seja, a soja, são ciclos que levaram 40 anos. Esses ciclos brasileiros levam 30, 40 anos. A gente não tem mais 30, 40 anos. E o Brasil tem aí há 8, 10 cadeias produtivas hoje, que representa praticamente das nossas exportações, praticamente 90%.
É a pecuária, bovina, suína, avicultura, o algodão, que, aliás, um belo trabalho, né? O algodão, fizeram um trabalho genial. O Schenkel, presidente da Abrapa hoje, parabéns. É um setor que ficou destruído em 1990. E hoje é um setor organizado, orquestrado, né? E tem uma força muito grande. Belíssimo exemplo, aliás. Vamos mirar exemplos. O algodão é um exemplo positivo da organização de toda a cadeia produtiva. E nos transformamos no maior exportador do mundo, e não é só o produtor rural, é o produtor rural junto com a indústria têxtil, junto com a moda, junto com festivais de São Paulo Fashion Week, ou seja, é um sistema. Eles conseguiram unir, né? Uniram. Parabéns, então, o algodão. É para a gente olhar e imitar. Então nós temos aí o celulose, o algodão, o açúcar, o café, temos as 3 carnes fundamentais, suíno, aves e boi, temos a soja, temos o milho. Milho era nada. 25 anos atrás, milho era o primo pobre da agricultura. Então essas aí, quando você as olha, você tem o tabaco, a gente esquece de falar, mas é uma área também importante de exportações. E quando você exporta, você cria mercado interno, industrial, comercial. Tudo isso tem um vínculo muito grande. E o Brasil exporta 30% do que produz. Então, calma, não estamos aqui jogando não vai faltar, comida né, do brasileiro para fora, não. É na exportação que a gente cria o desenvolvimento do mercado interno, inclusive. Então, essas 8, 9 commodities que passam por uma industrialização, mas ainda pequena. O açúcar é industrializado, o boi é industrializado, a avicultura, a suinocultura, o suco de laranja, essas coisas são, mas são pouco, mas é pouco. A gente não chega lá fora, nas gôndolas, a gente não chega como poderia chegar. Então, essas aí que a gente já é grande, se você olhar o que vai crescer o consumo per capita na Índia e na China, na Ásia em volta da China, nos próximos 10, 15 anos, o que a gente está fazendo hoje aqui não basta. Você vai ter que fazer muito mais. Quando você olha o mundo do biocombustível, o que a gente faz hoje de soja e de milho não basta. Vai ter que dobrar. Se olhar, essas que nós somos grandes já. Todas elas. Suco de laranja, maior do mundo. Imagina lá o pessoal da China ainda começando a tomar suco de laranja. Você tem que fazer outra citricultura. Ou seja, tudo que a gente já faz e é grande, se você olhar o crescimento que vai ter da renda média em países China, Ásia, Índia, nem estou contando África. Índia com certeza vai ter, China com certeza vai ter, Indonésia, Tailândia, os países em volta ali, todos vão dobrar a renda média. Significa oportunidades. O café agora, começaram um hábito de tomar café lá na China. A juventude chinesa e indiana já é muito porque gosta das coisas ocidentais. Então esse hábito vai. Então o que a gente já faz de grande, às 10, a gente vai ter que crescer. Agora tem coisas que nós simplesmente ainda não fazemos. A fruticultura, uma oportunidade brutal no mundo. Podemos fazer mais arroz e feijão, Importamos cacau, importamos borracha, importamos trigo. Podemos triplicar o trigo brasileiro. Então, quando você olha do A do abacate ao Z do zebu, você vai encontrar 10, 12 que a gente já faz. E você vai encontrar mais umas 10, 12 que nós temos tudo para fazer e não fazemos. Tem potencial, né? Tremendo potencial. E você olha, por exemplo, agora, identificadas 40 milhões de hectares de área de pastagem degradadas, que podem ser transformados em cultivos sustentáveis modernos. E em volta disso, o setor industrial, comercial. Então, imagina onde existe no mundo 40 milhões de hectares prontos para produzir, onde você não vai tirar uma árvore, e você vai gerar ali com conhecimento riquezas e carbono, mercado de carbono. Aí se você colocar o biogás, que você pode explorar em tudo que é lugar que tem detritos, dejetos, estercos, biogás. A agropecuária brasileira se transformaria num pré-sal maravilhoso. E essas coisas já estão acontecendo. Tem gente que já faz. Então, quando a gente olha essa riqueza brasileira, agroflorestal, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, fruticultura, o setor lácteo, o setor de lácteo, o que temos para fazer para o mundo, ou seja, e a gastronomia brasileira também, não esquecendo, os terroir brasileiros,
produtos gastronômicos brasileiros, né? Os açaí da vida, as cachaças, tem. Ou seja, o Brasil é um paraíso de oportunidades. Termos um PIB do tamanho que nós temos é indigno. Isso tem que nos incomodar. Para crescer o produto interno bruto brasileiro, obrigatoriamente eu tenho que olhar o sistema do agronegócio. Onde eu já faço, para aperfeiçoar. E onde eu não faço, para começar a fazer. E as cooperativas, que eu considero muito importantes como caminho para o desenvolvimento do pequeno produtor, cooperativa agroindustrializada, como nós temos exemplos extraordinários no Brasil, que significam a grande fórmula de você crescer com muitos também participando, onde tem o cooperativismo. Então, meu caro, a pecuária que nos reúne aqui hoje, vejo que ela será cada vez mais um centro de inovação. Quando a gente visita uma propriedade em que você vê ali que não está mais sendo administrada uma boiada, está sendo administrada animal a animal, com aspectos de ILP, como agora conversava com o nosso amigo aqui, pantaneiro, louco para fazer soja porque é comida para o animal. Ou seja, quando você começa a ver isso, quando você começa a ver os cuidados ambientais, os cuidados de bem-estar, essa coisa toda dá mais lucro para o produtor. Então você começa a ver isso acontecendo. Você vai ver, obrigatoriamente, um grupo de produtores que não vão acompanhar, o que é uma pena. Você vai ver agricultores e produtores que estarão arrendando áreas, e vai ver gente que até nunca mexeu com isso, como é o caso que eu mencionei ali da dona Marise Porto, que se transformou aí num símbolo lá em Goiás. Ela era dentista. E como eu ouvi do pesquisador João K. da Embrapa, por que ela fez o que os outros não fariam? Porque ela era dentista. Se fosse pecuarista, não faria isso há 25 anos atrás. Então, nós vamos ver um movimento de gente entrando, de jovens que vão para a cidade e vão voltar para tocar essa propriedade rural moderna, com sinal de conectividade. Isso tudo é um mundo. E o Brasil, quando olhamos então para o mundo, é o único lugar no mundo que tem recursos humanos, ciência, tecnologia, conhecimento para fazer isso, no único lugar do mundo que tem terras onde a gente possa exercitar este fato. E no caso, o mundo tropical do planeta, e no caso, a capital, o maior país, a maior economia, o maior conhecimento do cinturão tropical do planeta Terra, nós estamos nele, que é o nosso Brasil. Perfeito. Tejão, para finalizar, a gente quer agradecer. Dava para ficar umas 3 horas aqui conversando, porque realmente o agro tem muito para crescer e ele precisa ser valorizado. E como o senhor disse, a questão do agribusiness, né? A gente precisa respeitar a cadeia toda e entender que a cadeia é importante e sim que a culpa não é só do produtor, né? Jamais. E a gente quer agradecer. Obrigado por participar do nosso episódio. Com certeza foi muito enriquecedor. E para os jornalistas também que participaram do Pecuária em Pauta, foi um grande aprendizado. E para mim também, aqui desse convívio, a gente sempre se renova. E eu desejaria que as lideranças da indústria, do comércio, do setor de serviços, bancos, fundos, transporte, logística, do setor da ciência, que antecede, e dos produtores rurais, se reúnam e que eles discutam juntos o desenvolvimento das cadeias produtivas. Indústria, comércio, serviço, agropecuária, juntos, porque este é o sonho do professor Dr. Rei Goldberg. Este é o sonho de Ney Bittencourt de Araújo, que trouxe o conceito para o Brasil. E eu sou um certo sortudo, porque trabalhei com esse homem, e esse é meu sonho também, que as divergências sejam reunidas numa mesa e que a gente possa ter uma orquestração, onde obrigatoriamente os elos da cadeia produtiva não são adversários, pelo contrário, são sistemas que precisam cooperar juntos, porque o que nós temos para crescer no consumo de cada cadeia produtiva é muito maior do que qualquer briga dentro da cadeia produtiva. Perfeito. E para você que acompanhou até aqui nosso episódio do AcriCast, nos siga nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e acompanhe os outros episódios que já estão no ar do nosso AcriCast.